meus amigos, alunos, professores e professoras da Escola Sabatina, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da lição, o livro do profeta Daniel, que estamos acompanhando por meio desse guia. Chegamos à lição 7, que tem por título Da Cova dos Leões à Cova do Anjo. A lição 7 vai abordar o capítulo 6 de Daniel. Sim, ali nós temos um rei chamado Dario que envia Daniel para a Cova dos Leões. Você se lembra dessa história? Nós vamos ver lá em detalhes e também na quinta-feira vamos projetar como você vai fechar a lição, professor, porque a lição ela oferece aqui um problema para as famílias que foram jogadas na Cova do Leão e não parece haver um fechamento, uma maneira de fazer um apelo, então fique conosco até o final. Nós vamos ver como fazer isso. E já peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário se possível, porque isso ajuda muito a divulgação do nosso vídeo pela própria plataforma do YouTube. Nós não utilizamos propaganda, nós não utilizamos nenhum outro meio de promoção. O único meio de propagação dos vídeos realmente são vocês. Muito obrigado a todos. Continue conosco. Vamos então para o nosso suplemento histórico-geográfico para descobrir quem é Dario, essa personalidade enigmática aqui que desde a lição de Esdras estamos nos perguntando, o Dario aqui de Esdras, né? É o Dario que mandou Daniel para a Cova dos Leões? Quem é Dario? Qual a fonte histórica onde podemos comprovar a sua existência fora dos livros da Bíblia? É o que nós procuraremos responder agora. Normalmente, quando as pessoas estão procurando quem é Dario, elas olham aí para essa imagem que você tem na tela. É um esquema com a sucessão dos monarcas medo-persas. Então as pessoas olham, olha, eu quero encontrar um rei medo-persa chamado Dario e aquele que lançou Daniel na Cova dos Leões, opa, encontramos, tem o Dario ali. Dario I o Grande. E ali, né, será que esse Dario? Elas olham assim, olha, ele é pai de Xerxes. E Xerxes não é o Assuero lá de Esté? Sim, então Dario é pai de Assuero. Opa, eu acho que eu encontrei Dario. Aí ela vem para o livro de Daniel e aqui está dizendo que Dario é filho e não pai. Filho de Assuero. E a confusão começa a partir daí, né? Quem é Dario? É o mesmo Dario ali de Esdras? Então, precisamos entender quem é o Dario. A primeira informação que temos em Daniel é que Dario é um medo. Se ele é um medo, ele não pode ser um persa, ok? Então, boa parte desse esquema que você está vendo aí são de reis medo-persas, de descendentes de Ciro. Então, Dario não pode se enquadrar nisso aqui por causa que ele é um medo. Então, vamos apagar aqui toda a menção aos reis persas, porque a Bíblia diz que Dario era medo. Vamos ficar ali com a coluna dos reis em azul, que são os reis medos, e com a sucessão verde, que são os reis persas. E ali Ciro fazendo a junção entre os dois povos, porque a mãe de Ciro era da Média e o pai era da Pérsia. Então Ciro, ele é o criador do Império Medo-Persa. E agora nós vamos voltar à Bíblia para extrair todas as informações sobre Dario. Não podemos extrair mais informações do que o texto diz, mas também não podemos fazer a leitura superficial, deixar as informações lá e não utilizá-las. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Dario? Quem é Dario? Informações bíblicas. Olha, Daniel 5,31 diz que ele é um medo e Daniel 10,1 diz que Ciro era persa. Confira aí, essas nuances são importantes. Diz que Dario tinha 62 anos, diz que ele se apoderou do reino, e agora Daniel 9,1 fala que Dario foi constituído sobre o reino dos caldeus. Quem é o reino dos caldeus? Babilônia, Babilônia de Nabucodonosor, né? Já Daniel 10,1 diz que Ciro reinava sobre a Pérsia. O que isso quer dizer? Ciro, ele era o comandante supremo de toda a Medo-Pérsia, ele era o grande imperador. Dario era o rei dos caldeus, só de Babilônia. Veja aqui, Dario era filho de Assuero. Dario reinou pelo menos mais de um ano. Tiago, como assim mais de um ano? Ele se apoderou do trono, então aquele foi o ano de ascensão, e depois
em Daniel 9, ali é falado sobre o seu primeiro ano. Então, o ano de ascensão, mais o primeiro ano, utilizando o método ali antigo que incluía, né, o ano completo anterior e o ano completo posterior, o método inclusivo de contagem, né? Um ano, pelo menos, ele reinou. Alguns dizem 2 anos. Então são essas as informações na Bíblia e agora nós vamos voltar para a linhagem dos reis persas e medos para tentar descobrir quem que é o Dario. Bom, algumas pessoas dizem que Dario era Astíages, que é o avô de Ciro. Então Ciro teria conquistado Babilônia e como um presente dado a cidade para o seu avô governar. Mas essa tese é implausível. Por quê? Porque Astíages tentou matar Ciro várias vezes, desde quando ele era criança, segundo Heródoto. E Ciro, ele dá o golpe no avô, ele tenta tomar o trono de Astíages. Depois, Astíages era muito mais velho na época, né? Não se enquadra na descrição de 62 anos. Então, essas informações fazem com que nós não aceitemos a tese de que Dario fosse Astíages. Outra tese é que Dario era Cambises. Que Cambises? O Cambises II, filho de Ciro. Sim, aquele Cambises que quando foi conquistar o Egito, né, ele se feriu e o falso Esmerdes se apropria do trono da Medo-Pérsia. Qual que é o problema de dizer que era Cambises? Cambises era persa e o Dario é Medo, conforme a descrição. Depois, Cambises não teria os 62 anos de idade, né? Ao passo que Astíages era muito velho, Cambises era muito novo para se enquadrar na figura de Dario. Outras pessoas, então, entendem que Dario fosse Gobrias, ou o Gubaro da Crônica de Nabonido. Gobrias é o nome que aparece nos livros dos historiadores gregos, nos gregos clássicos, né? Então, vamos colocar aqui Gobrias, ou Gubaro. Essa tese, ela é admitida por muitos eruditos, muitos pesquisadores e muitos teólogos. Gobrias, ele era um governador, alguém que estava ali e entrou na queda de Babilônia, ele também entrou na cidade junto com o exército, e ele é mencionado, né, ao longo de muitos anos nos registros babilônicos, na história. Então, muitos entendem que Dario é o Gobrias. Agora, existe uma quarta hipótese muito interessante. Eu gostaria de compartilhá-la com você. Veja o que diz a Crônica de Nabonido, na coluna 3, linha 15. Nabonido fugiu. No 16º dia, Ugbaro, governador de Gútion, e o exército de Ciro, sem batalha, entraram em Babilônia. Então aqui a Crônica de Nabonido está narrando a queda de Babilônia e dizendo que um homem chamado Ugbaro e o exército de Ciro entraram na cidade sem esforço, sem muita violência, ok? Veja as próximas linhas. Do mês de Quilismu ao mês de Adaru, os deuses de Acad, que Nabonido trouxera para a Babilônia, retornaram aos seus lugares. No dia 11 do mês, em Arashmna, Ugbaro morreu, no mês de Adaru. Então, o Ugbaro, que entrou em Babilônia junto com os exércitos de Ciro, pouco tempo depois, pouco mais de um ano, ele morreu. Isso parece se enquadrar muito no relato bíblico, onde Dario, que estava ali no trono de Babilônia, só possui o seu ano de ascensão, o qual presumimos, e o seu primeiro ano, e depois não se fala mais disso. Aparece apenas que Daniel estava no reinado de Ciro. Seria Dario Ugbaro, né, aqui na Crônica de Nabonido? Pode ser que sim. Muitos eruditos dizem que não. Muitos eruditos dizem, ora, uma letra só de diferença, esse deve ser o Gubaro, e não um Ugbaro, como uma outra pessoa. O escriba talvez errou a ordem de escrever e escreveu Ugbaro quando deveria escrever Gubaro. Porém, uma outra fonte que soma-se a esse registro, que é a Ciropédia, a Educação de Ciro, escrita por Xenofontes, veja ali, uns 100 anos depois da vida de Ciro, né, que Xenofontes nasceu, você tem ali no livro 8, capítulo 5, tópico 17, dizendo que Ciro deu um presente para Ciáxeres,
Que Ciáxeres é esse? O pai de Astíages? Não. Esse Ciáxeres seria filho de Astíages, irmão de Mandane, mãe de Ciro, ou seja, era tio de Ciro. Veja o registro. Ciro começou dizendo a Ciáxeres que um palácio na Babilônia e uma propriedade haviam sido reservados para ele, para que ele pudesse ter uma residência própria sempre que chegasse lá. E ele ofereceu outros presentes mais ricos e bonitos. E Ciáxeres ficou feliz em tirá-los de seu sobrinho. Então nós vemos aqui uma pessoa chamada Ciáxeres que recebeu um palácio em Babilônia. Ora, quem recebe um palácio em Babilônia? No livro de Daniel, alguém estava no palácio, né? Alguém recebeu o palácio. É o Dario. Será que é o mesmo Ciáxeres II? Bem, Xenofontes também traz uma outra informação interessante, que é a descrição de Gobrias, né? O Gubaro, lá da Crônica de Nabonidos. Ele descreve o Gobrias como alguém diferente de Ciáxeres. Mas quem recebe o palácio em Babilônia não é o Gobrias, é o Ciáxeres. Isso aqui é um elemento importante e curioso. Então, esse Ciáxeres seria filho de Astíages, né? Irmão de Mandane, tio de Ciro. Ciro era seu sobrinho e que talvez Ciro, para satisfazer os medos, já que Ciro tinha tomado, né, o trono da Média, que era de Astíages, para satisfazer os medos, ele deixou que Ciáxeres reinasse em Babilônia enquanto ele comandava todo o império. Uma tese muito plausível. Então, olha, ó, Dario era Ciáxeres II, olha ali, ó, filho de Astíages, Ciáxeres II, Ugbaro, irmão de Mandane, ok? Agora, Tiago, a Bíblia diz que ele também era filho de Assuero, mas ali está dizendo que ele é filho de Astíages. Como pode ser isso? Bem, como você viu na lição passada, a Bíblia utiliza muitas vezes filho para descrever avô ou para descrever algum antepassado. Ela usa o nome pai, né? Então, Jesus era filho de Davi, os judeus eram filhos de Abraão e por aí vai. É comum isso acontecer, isso não está fora do registro. O costume era esse, né? O avô também é pai, o avô é o pai do pai. Agora, o Ciáxeres II, então, seria filho, né, do Ciáxeres I. Ah, mas o Ciáxeres I não é o avô? Sim, mas é possível que a expressão filho se enquadre também para avô. E Assuero possui uma fonética muito parecida com Ciáxeres e na tradução, na transliteração de uma língua para outra, seria o mesmo nome. Então temos todas as características no Ciáxeres II, no Ugbaro da Crônica de Nabonido. Olha, filho de Assuero, tinha 62 anos, era medo e reinou pouco tempo, porque o Ugbaro morre, né? Logo depois que Babilônia caiu. Okay? Agora, veja esse outro texto da pena de Ellen White. Não demorou que viessem os contratempos. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, o medo e comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Então, voltando aí um pouco na lição da semana passada, enquanto estava o banquete, as pessoas na sala do trono, a mão escreveu na parede, né? Os exércitos de Ciro e Dario baixaram o curso das águas, né? E entraram na cidade. Então, Dario é o Ugbaro, filho de Ciáxeres II. Essa é a posição do comentário bíblico adventista e também tem um apoio da declaração de Ellen White, onde há uma relação de tio e sobrinho entre Dario e Ciro. Mas muitos teólogos eruditos acreditam que o Dario fosse o Gobrias, o Gubaro. Bem, é isso que nós podíamos falar sobre a identidade de Dario o Meda. Não confunda ele com o Dario que aparece lá no livro de Esdras. Vamos para a nossa lição? Essa lição está muito fácil e também muito inspiradora. Professores, você não precisa necessariamente seguir essa estrutura da lição, mas você pode pegar o capítulo 6 e ler com a classe. Isso vai criando gosto em quem não tem a prática de ler a Bíblia, ajuda aquelas pessoas que não estudaram a lição a compreenderem os detalhes. Todo mundo acha que já sabe a história de Daniel na Cova dos Leões, mas os detalhes são importantes. Na minha classe sábado eu vou adotar esse
esquema, né? Eu vou ler o capítulo, vou deixar o fluxo do capítulo nos guiar e faço algum contraponto das perguntas, dos assuntos que a lição trouxe, mas tomando a Bíblia ali como guia. Fica muito interessante fazer isso, professores. Mas vamos aqui, na parte de sábado, é dito que Dario Medo reconheceu a sabedoria de Daniel e o convidou a fazer parte do novo governo, e Daniel se destacou. E agora uma inveja terrível se levanta contra ele, e a experiência de Daniel com a perseguição serve de paradigma para o povo de Deus no tempo do fim. Essa aqui é a aplicação. O que essa história tem a ver com a minha vida? Que isso tudo vai se repetir de uma outra maneira, né? Haverá uma perseguição religiosa com aqueles que são fiéis a Deus e adoram a Deus da maneira correta. Lições aqui, que eu gosto de falar. Sempre haverá inimigos para aqueles que querem obedecer a Deus. Sempre. Meu amigo, você começou a fazer o certo, sempre vai ter um Tobias, um Sambalate, alguém que vai falar mal de você. Não perseguiram todos os profetas? Não foi assim com os apóstolos? Paulo não falou? Todos os que querem seguir fielmente a Jesus padecerão perseguição, né? Ellen White não diz lá no fim do 2º capítulo de O Grande Conflito, por que é que as tochas da perseguição estão apagadas? Porque há falta da piedade verdadeira entre nós. Quando essa piedade se reavivar, quando a igreja se reavivar e reformar, as fogueiras da perseguição serão acesas novamente. Então, isso aqui é algo que virá no futuro. Agora, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Querido amigo, você está querendo fazer o trabalho de Deus, sempre vão falar mal de você. Vão falar mal de você sem procurar você. Vão querer tacar pedra, vão querer atrapalhar seu trabalho, vão levantar fofoca, falsas acusações. Sempre foi assim, sempre vai ser. Vemos isso na história de Daniel. Agora, como você vai reagir a isso, que é o X da questão? E aí pulamos para a parte de domingo. Pessoas invejosas. Temos aqui a própria história de Daniel, temos a história de José em Gênesis, a história de Davi e Saul. Davi era tão excelente, era um guerreiro tão grande que a inveja de Saul foi despertada. Despertada por quem? Pelo elogio desmedido das mulheres ali. E ele que no caso de José, o ciúme foi despertado pelo próprio pai. Mas em Daniel, quem despertou o ciúme? Foi a inveja, foi a maldade do coração humano. Veja o relato, Daniel 6, verso 1 a 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Esses sátrapas eram como se fossem pequenos governantes de pequenas regiões, né? Vamos imaginar ali prefeitos, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes. Esses presidentes, vamos imaginar que são os governadores, usando uma linguagem, né, brasileira. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos presidentes, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano, para que o rei não ficasse atribulado com assuntos de administração. Então mesmo Daniel se distinguiu destes 3 presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Isso aqui eu me emociono quando eu leio isso aqui, porque é virtude demais. É uma singularidade tremenda na vida de Daniel. Nos lembra a canção ali, anotei aqui para você cantar na sua igreja, 484, faze como Daniel, serve o eterno rei entre os infiéis, fiel marcha para o céu. E tem 3 estrofes bonitas, uma poesia muito bonita, né? Verso 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Quando eu leio isso, eu penso, eu não sou como Daniel. Daniel era um tipo de Cristo aqui, numa terra estranha, não vimos isso? Sofrendo perseguição, sofrendo todo tipo de provação e se permanecendo puro e incontaminado. Mas eu queria ser como Daniel.
Agora, a promessa dessa semana é para mim e é para você. Nós podemos ser como Daniel, nós podemos alcançar um grau de virtude que as pessoas vão reconhecer. Olha o trabalho daquela pessoa, ninguém é mecânico como fulano de tal, ninguém faz aquele serviço tão bem, é um serviço irrepreensível. Olha a conduta, olha os filhos, olha a família. Nós precisamos ter Daniel como um exemplo a ser imitado. Alguém que ninguém nessa terra consegue achar uma culpa, né? E então, o que aqueles homens disseram, verso 5? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o autor da lição diz, Daniel era irrepreensível e para incriminá-lo teriam que produzir uma situação, criar um confronto que não existia entre a lei do país e a lei do Deus de Daniel, ok? Você cria o confronto para fazer a pessoa não cumprir a lei do país. Vamos para segunda-feira, a trama contra Daniel. Aquelas pessoas, aqueles invejosos, aqueles que estavam ali corrompendo o reino, né? Não gostavam de Daniel, porque Daniel fazia tudo certinho. Daniel não participava dos esquemas fraudulentos. Não, com Daniel era tudo transparente. E eles falavam, Daniel, né? Vamos imaginar que a cena, você tem que participar conosco. E Daniel pensava apenas em trabalhar, em fazer o reino prosperar. Por isso o rei queria colocá-lo sobre todo o império. Seria praticamente um rei de verdade, né? E o outro rei seria o rei que só está descansando. Tamanha era a virtude de Daniel. Então, os seus detratores, os seus inimigos, que não gostavam do fato de Daniel ser tão puro, tão incorruptível, que foram bajular o rei, disseram, ó rei, nós pensamos em algo muito interessante aqui para você, né? Você é uma pessoa tão digna, tão nobre, chegou agora em Babilônia, né? Que tal fazermos um decreto que todas as pessoas só possam adorar o Senhor? Você vai ser o Deus de todos esses povos por 30 dias. O elogio é terrível. Cuidado com o elogio. Ellen White tem um capítulo nos Testemunhos sobre o poder do elogio, o poder da destruição do elogio. Eu quero aqui dar uma dica para todos vocês. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com o elogio pródigo, aquele elogio que se desmancha, né, em palavras, em exaltações da pessoa. Cuidado, porque normalmente a história nos mostra que os bajuladores não querem elogiar, mas estão despistando você das segundas intenções que eles possuem. Então alguém está te bajulando aí na igreja, pastor, cuidado quando as pessoas bajulam. Ancião, cuidado quando alguém bajula você, muito cuidado com isso, tá certo? Agora, dois aspectos da lei que a lição destacou. Primeiro, a punição do transgressor a ser lançado na cova dos leões, que normalmente eram criados para quando o rei quisesse caçar um leão, soltava o leão e o rei ia atrás, ok? Sempre tá. Já havia um leão ali por perto. Depois, o decreto não podia ser alterado, a não ser que ele perdesse o seu efeito. Ou seja, depois dos 30 dias, o decreto perderia o seu efeito. A lei dos medos e persas não podia ser alterada, e um exemplo disso está no livro de Ester, capítulo 1 e no capítulo 8. Vamos agora para terça-feira, oração. E agora o autor coloca Mateus 6, verso 6, dizendo que quando nós formos orar a Deus, nós devemos o quê? Entrar no nosso quarto e fechar a porta. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas esse Daniel aqui lembra o publicano, aliás, lembra o fariseu da palavra do fariseu e do publicano que orava em pé na sinagoga para ser visto. Será que Daniel ele orava para ser visto? Ou será que Daniel morava na sua casinha e ele fazia o seu culto público, né? E às vezes as pessoas ouviam Daniel cantar. Não é porque ele queria se mostrar, mas quando você canta dentro de casa, normalmente as pessoas ouvem você cantar. Quando você ora dentro de casa, normalmente as pessoas podem ouvir a sua oração, né? Talvez a oração não, o canto sim. Mas o fato é que Daniel já tinha o costume há muitas décadas de prestar o seu culto às 9 da manhã, que era a oração, que era a hora do sacrifício da manhã, e às 3h30 da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde, ok? Então talvez ele ia, como os muçulmanos, né, não ajoelham no meio de todo mundo, é hora do seu culto, todo mundo sabe, né?
que é hora deles fazer a sua oração, Daniel também se ajoelhava sempre em direção a Jerusalém, por causa da consagração do templo. Salomão disse: Senhor, toda vez que o teu povo orar virado para esta casa, ouve do céu, Senhor, ouve e atende. Então Daniel estava orando ali em direção a Jerusalém, né, durante o seu culto, pedindo a restauração do povo, pedindo, né, as misericórdias de Deus, pedindo para Deus guiar a sua vida, enfim. Agora, ele entendeu o decreto real não como uma questão de mera política humana, mas como um exemplo dessa guerra cósmica. Qual guerra cósmica? A que é travada entre o céu e o inferno, como sinônimo aqui de Satanás, ok? Entre as forças da luz e as forças das trevas. Vejamos aqui, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era o seu costume, e como ele compreendia que havia uma força maior, um grande conflito, que não era apenas uma intriga da corte, não. Era Satanás querendo destruir a religião verdadeira em Babilônia, que armou-se todo aquele circo. Ele orou como sempre orava, ele não podia disfarçar, ele não podia encostar em pé, vou fazer a oração hoje em pé. Não, ele não podia fazer diferente, porque ele sabia que estava transigindo, ele estava se escondendo, ele estaria recuando, ele estaria sendo covarde. E veja essa incrível declaração de Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 280. Se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Daniel não podia ser neutro. Daniel precisava assumir um lado, precisava ter posição. Tem muitas pessoas que são neutras, não assumem lado, né? São os crentes camalhões, né? Quando ele está aqui, está tudo bom, ali também está tudo bom, mas nós precisamos ter lado, nós precisamos ter postura, nós precisamos ter linha, não podemos ser neutros. Vejamos agora a parte de quarta-feira. Daniel 6, verso 11 a 23. O que o rei disse a Daniel? Aqui temos um relato incrível, não terei como ler todo o trecho, mas quando aqueles homens viram Daniel orar, imediatamente foram até o rei e disseram: ó rei, vive para sempre. Tem alguém que não está lhe considerando Deus, e esse alguém é Daniel. E aí o rei entendeu. Aí o rei recobrou, né, seu juízo, ele entendeu que estavam apenas bajulando com segundas intenções. E diz a Bíblia que o rei tentou livrar Daniel até a tarde. Tentou com advogado, foi ao STF, recorreu ao Procurador-Geral da União, a todos os órgãos que tinha ali, tenta, não tenta, mas a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Tem que ser cumprida. Aí, não conseguindo, com medo de perder o trono, o rei permitiu que um inocente, que ele sabia que era inocente, fosse jogado, fosse lançado na cova dos leões. Mas olha aqui o verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha, Daniel, para você servir esse Deus num momento de crise, você sabendo o que estava acontecendo, tomara que esse Deus seu seja muito bom mesmo. Tomara que tenha valido a pena você servir esse Deus, para que ele possa te livrar agora. E então foi trazida uma pedra colocada sobre a boca da cova dos leões. Então o rei não conseguiu dormir, verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, veja essa expressão, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele.
Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei manda tirar Daniel para fora, ok? E ele manda lançar na cova dos leões quem? As outras pessoas, os inimigos de Daniel, inclusive foram lançados com mulher e filhos. A lição até pontua, não quer dizer que Daniel aprovou isso, ele registrou o que aconteceu. Era a lei dos medos e dos persas, né? Não é a lei dos judeus. A lei dos judeus diz lá em Ezequiel 18, a alma que pecar essa morrerá, né? Nunca mais será dito este provérbio em Israel, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos foi que ficaram manchados? Não. A alma que pecar essa morrerá. A iniquidade do pai não será lançada sobre o filho. Mas a lição pontuou isso aqui para dizer que o cristianismo, a Bíblia não concorda com essa punição que ultrapassa os limites do criminoso, né? Para a família ou para os filhos, que era prática em alguns locais no mundo antigo. Agora, Deus não impediu que os inimigos de Daniel lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Perceba, querido, por que Deus permite que as coisas cheguem a um clímax que parece insuportável. Então, ele estende a mão, então aparece o livramento, aparece a salvação. Essa é uma constante na história da salvação, na história do seu conflito. Ele permite a apostasia para refinar as doutrinas da verdade. Então, você precisa se lembrar que as provas virão, mas você precisa ser fiel, você precisa, não ceder. Alguns serão libertos, como aconteceu com Daniel, outros sofrerão realmente a morte e o martírio. Tiago, por que Deus libertou Daniel e por que John Hus foi queimado? Vejamos só. Quando Nabucodonosor, a lição já tratou desse tema, invadiu Jerusalém, aparentemente os deuses pagãos de Babilônia eram mais fortes que os deuses de Judá, ou que o Deus de Judá. Então, o templo foi saqueado, foi destruído, eles foram levados cativos, os utensílios foram levados para a Babilônia, os deuses de Babilônia são mais fortes. Deus realmente permitiu e castigou Jerusalém, mas Deus não deixaria essa impressão na mente das pessoas, por isso ele estava o tempo inteiro mostrando o sistema de educação de Israel é melhor que o sistema de educação de Babilônia. Capítulo 1, os magos de Babilônia são impostores, não conversam com Deus, mas há um Deus que revela mistérios para os judeus e para os israelitas, que eles detêm os oráculos sagrados. E ali no capítulo 3, a fornalha ardente, o Filho de Deus está com os israelitas. A religião de Judá é a religião verdadeira, é o Deus vivo a que se refere Dario na parte de quinta-feira, na parte final. Então, permitir que Daniel fosse destruído era permitir que os maus, que as religiões pagãs triunfassem sobre o Deus verdadeiro. Então, Deus libertou Daniel porque mesmo Jerusalém sendo destruída, as divindades babilônicas, o sistema babilônico seria humilhado por Deus por meio da vida diligente dos mais humildes dos seus servos. Agora, vamos pegar o caso de John Hus. Ele não estava num contexto pagão cristão, era um contexto ali na Alta Idade Média, onde ele estava levantando algumas teses bíblicas, mas que o sistema dominante romano na época do papado não aceitava a pregação de John Hus. Então falaram, olha, você vai renunciar. Eles não queriam matar, eles queriam que ele calasse a boca, eles estavam com medo do que ele estava dizendo. E ele falou, olha, eu não vou parar de dizer. Então sentenciaram ele à fogueira e ele morreu. Ele não renunciou, ele não se retratou. E o efeito que isso provoca, é o seguinte, que coisa tão importante John Hus estava pregando, que ele preferiu morrer do que parar de pregar. Que coisa mais importante ele assegurava, que ele detinha ali, que era mais importante que a sua vida. Ele preferiu, acabar com a própria vida do que destruir aquela mensagem. Eu quero saber se isso é tão importante para John Hus. Talvez eu preciso conhecer isso, porque ele morreu cantando, ele morreu em paz, enquanto que eu, com as minhas crenças, supostamente estou vivendo um personagem da época, não morreria por nada, mas ele
ele morreu por aquela mensagem. Então, o martírio, algumas vezes, aliás, na maioria das vezes, quando Deus permite o martírio, é que o testemunho, o impacto será muito forte, da mesma maneira como foi a libertação de Daniel. Meu querido amigo, talvez você está enfrentando um momento difícil na sua vida. E você pensa, por que Deus não está me libertando como libertou Daniel? Foi um momento difícil mesmo, ficar ali à noite com bestas, feras, animais selvagens, poderiam lhe estraçalhar a qualquer instante. Mas Deus envia o anjo. E Deus também envia um anjo para você. Nem sempre é para livrar você, mas às vezes para lhe mostrar um novo caminho. Às vezes é um anjo para castigar, para que você atinja o arrependimento, a humildade, como aconteceu com o Nabucodonosor. Mas certamente Deus quer te salvar. Esse é o propósito, é isso que você precisa compreender. Você precisa também buscar conforto na vida de Cristo. Porque se o pai não poupou nem o filho, mas quando o filho pedia, Senhor, me livre, não deixe eu beber do cálice, afasta de mim, o Senhor livrou. Daniel, talvez Jesus ali orando, se lembrou de pessoas que foram livradas na história da terra. Tanto é que dias antes Moisés e Elias vêm confortá-lo para a sua grande prova. E ele falou, livra-me também. Mas o pai não quis livrar. O pai entregou o cálice para que Cristo bebesse a ira que estava no cálice. Então, se fizeram assim ao mestre da casa, se chamaram Beelzebul, o mestre da casa, o que farão conosco? Nós precisamos ter em mente que, se preciso for, devemos estar dispostos a morrer por Cristo. Devemos estar dispostos a dar a nossa vida em prol do Evangelho, assim como Cristo deu a dele. Na parte de quinta-feira, nós temos aqui vindicação. Deus vindicou a vida fiel de Daniel, salvando ele na cova dos leões. Mas quem foi que contou para Dario sobre o Deus verdadeiro? A vida de Daniel, a vida irrepreensível de Daniel, o Deus a quem ele servia constantemente, testificava, o procedimento de Daniel testificava sobre a sua religião, sobre o seu Deus. Então, no mesmo instante que Deus livra Daniel, para que Dario entendesse que ele é o Deus verdadeiro, Daniel também, por meio da sua vida de obediência, estava pregando para Dario quem era o Deus. Qual que é a questão aqui? Muitos de nós queremos ter o livramento de Daniel, mas não queremos viver a vida consagrada de Daniel. Esse é o ponto. E aí, no final da nossa vida, quando vem a cova dos leões, quando vem uma dificuldade, algum aperto, e nós, mas eu sou adventista, eu vou seguir as leis de Deus aqui. Mas por que já não segue o resto da vida? Muitos querem dar a vida por Cristo, mas não querem viver por Cristo. Isso é algo muito sério. E eu convido a todos para utilizarmos a parábola do servo bom, do servo fiel e do servo injusto. Está lá em Mateus, capítulo 25, verso 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Olha, esse servo é Daniel. O rei entendia que ele servia bem os cidadãos da Medo-Pérsia. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. 47. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Era o desejo de Dario na vida de Daniel, lhe confiar todo o rei. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui que aconteceu com os inimigos de Daniel, foram lançados na cova dos leões. Meu querido amigo, nós precisamos ter uma vida consagrada sempre. Sempre sermos fiéis como Daniel. Entre os infiéis, fiel, marcha para o céu. Se Daniel conseguiu, se Daniel era aos olhos humanos irrepreensíveis, a mesma graça é nos oferecida hoje. O céu não está mais distante nos dias de hoje do que esteve nos dias de Daniel. Elias, que era um homem com as mesmas paixões que nós, Daniel, que era um homem com as mesmas paixões que nós, foi fiel até a morte. O que nos diz, o que essa história nos diz hoje? Às vezes não estamos estudando a lição todos os dias. Às vezes não estamos orando, lendo a Bíblia. Querido irmão, o que acontecerá conosco no dia da tribulação, no dia da prova? Ah, Tiago, mas e o ladrão na cruz? Olha, a Bíblia não diz como foram os últimos dias do ladrão na cruz. Se ele já não havia se arrependido na cadeia, ele não estava roubando na cadeia, talvez não. Mas no desejado de todas as nações,
É dito que ele já havia se arrependido dos seus crimes, mas ainda não conseguia aceitar o fato de Jesus ser o Cristo. Mas na cruz, ele dá a sua expressão de fé. Nós merecemos estar aqui, mas este não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, olha, certamente você estará comigo no paraíso. Salvo, salvo. Ora, e nós? Vamos querer ser tratados igual o ladrão na cruz? Mas você não está nas mesmas condições do ladrão na cruz? Ele estava preso, depois pregado na cruz, não conseguia se mexer. Se você estiver nas mesmas condições, certamente Deus vai colocar as mesmas facilidades, os mesmos benefícios que Ele concedeu ao ladrão na cruz, Ele vai conceder a você. Mas hoje nós temos uma vida de total liberdade, Deus exige mais de nós do que vai exigir do ladrão na cruz. Como você está vivendo? Você está sendo como Daniel. A vida santa de Daniel é uma repreensão à minha vida. A vida santa de José é uma repreensão à nossa juventude. A vida santa de todos estes homens é uma repreensão a nós, porque eles provaram que é possível nós sermos fiéis a Deus, uma obediência que dura a vida inteira. Querido amigo, o apelo de hoje é para que nós sejamos como Daniel. E se Deus não nos livrar nesta vida, Ele vai nos ressuscitar e Ele vai nos levar para as mansões celestiais. E nós vamos viver para sempre nos palácios, não nos palácios de Babilônia, não com as benesses dessa terra de pecado, mas vamos viver para sempre nas mansões celestiais, nas régias mansões, a qual nós almejamos entrar. Já tem pessoas que nos esperam, Moisés, Enoque, Elias, e por que não eu e você? Sejamos fiéis como Daniel. Entre os infiéis, fiel, marcha para o céu.